mais um dia, mais uma oportunidade de falar do amor de Deus. Hoje quero compartilhar mais um tema, da série de sabedoria. E hoje é a sabedoria te faz forte. Achei muito interessante essa parte. Está lá em Provérbios 24, do 3 ao 5, diz assim, através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento ela é estabelecida. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Um homem sábio é forte, sim. Um homem de conhecimento aumenta a sua força. Olha que top. E que força é essa? Como essa força, ela é adquirida nas 3 esferas, Corpo, alma e espírito. Bom, no corpo, Quando fazemos exercícios físicos, nós tornamos o nosso corpo mais forte. Quando cuidamos da nossa saúde, cuidamos da nossa alimentação, nós temos que sempre ter a consciência, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E dessa forma, nós tornamos o nosso corpo físico mais forte. E não podemos negligenciar isso. Eu já negligenciei muito e estou em fase de aprendizado, de ter a consciência que eu preciso me alimentar de forma saudável. É minha responsabilidade cuidar da minha saúde, do meu corpo. Ao cuidar do meu corpo, eu estou honrando a Deus, porque meu corpo é templo do Espírito Santo. E devemos estar atentos a isso, que hábitos que nos trazem doenças, que tipo de alimentação pode nos trazer doenças, a gente está atento para isso? A gente deveria estar, porque nós vamos prestar conta ao Senhor de todas as nossas escolhas, de todas as nossas decisões. E eu lembro de uma live que eu assisti uma vez, a Thalita, ela ensinando assim, que quando a gente estiver criando novos hábitos, a gente tem que colocar em mente o seguinte: eu preciso ser movida pelo que eu preciso e não pelo que eu quero. Por quê? Porque muitas vezes o que eu quero, o que eu desejo faz mal para a minha saúde. Por exemplo, um refrigerante, excesso, Excesso de refrigerante, excesso de açúcar, excesso de tudo. A gente pode comer de tudo, desde que seja em equilíbrio. O problema é que a gente come em excesso. Então, ela falando assim, que a gente precisa ser movido pelo que nós precisamos. E precisamos muito cuidar do templo, cuidar da nossa saúde. Então, que isso seja prioridade. Eu mesmo preciso me policiar, preciso fazer exercício físico, preciso fazer atividade física. Eu sei que eu preciso e muitas vezes eu tenho dificuldade. Então, é nessas horas que a gente tem que pedir ao Espírito Santo para nos fortalecer, para nos guiar, para que nós possamos prosseguir e conseguir fazer realmente o que precisa. Fazer uma atividade física, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo. Que nós possamos focar no poder de Deus e não na nossa força de vontade. Porque a nossa força de vontade muitas vezes é o conforto, é ficar deitado no sofá, é não fazer nada, porque esse nosso corpo ele só quer, vamos dizer assim, mamata, Só quer vida boa. Então, eu gosto muito do versículo que fala Filipenses 2,13. Porque Deus é que opera em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, que a gente venha sempre, declarar isso nas nossas vidas, que o Senhor venha nos ajudar a realizar. Porque às vezes nós queremos, eu quero ser mais saudável, eu quero fazer atividade física, eu quero me alimentar melhor, mas a gente não consegue realizar pela nossa força de vontade, mas o Senhor opera em nós, amém? Então, que nós venhamos cuidar do nosso corpo físico, assim nós teremos mais força no corpo e na alma. Ao adquirir conhecimento e experiências, nos faz forte na alma. A alma reflete muito os nossos sentimentos e emoções, Então, nós vamos nos fortalecer, principalmente, como se diz, na inteligência emocional. Eu gosto muito de uma frase e eu tenho tentado praticar ela. Não deixar que a atitude do outro afete o meu comportamento. Por exemplo, pagar o mal com o mal. Se alguém me faz mal, a tendência da minha natureza humana é fazer o mal. A tendência da minha natureza humana, se alguém me bater, eu bater de volta. Então, o meu treinamento é que o meu comportamento não seja alterado pelo que vem do outro, pelo que vem de fora, mas que o meu comportamento seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, que o meu comportamento seja para a glória de Deus. Então, isso é a inteligência emocional, é a gente poder nos alimentar, de conhecimento e experiência, nos faz forte na alma. E com sabedoria e conhecimento, prosperamos e aumentamos a nossa força no espírito. Então, se nós realizamos nessas três esferas,
nós estaremos nos fortalecendo no Espírito. E como que a gente se fortalece, né, no Espírito cada vez mais? Através da palavra. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito. É o que nos fortalece. Aquele que a gente alimentar mais é o que vai ficar mais forte. Nós temos alimentado mais a nossa carne ou o nosso espírito? Eu falo por mim mesma, eu sempre tive muita dificuldade de fazer jejum. Eu falava, meu Deus, como que a carne é forte, né? Tipo, dói a cabeça, dói a barriga. E você só pensa em comer, às vezes você tá fazendo um jejum e tá pensando em comer. Eu falei, meu Deus do céu. E agora que eu tô aprendendo a forma, né, de fazer o jejum de maneira correta. Então, que nós venhamos ter prioridade em alimentar primeiro o nosso espírito. Primeiro vem Deus, né? Eu estava aprendendo esses dias sobre as prioridades. Quais são as prioridades na sua vida? Primeiro, buscar a Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33. A sua intimidade com Deus. Busque ter um tempo de oração, busque ter um tempo de leitura e meditação da palavra de Deus, você e Deus. Isso é primordial, é o primeiro. Segundo, servir a sua família. Você precisa servir a sua família. Independente se é homem ou mulher, você precisa servir a sua família. Não adianta servir a obra de Deus se a sua família está em descaso. Se a sua família está chateada com você, brigada com você, se você não cumpre os seus deveres com a sua família. Então, segundo, a sua família. Terceiro, nossa fonte de renda. A gente precisa trabalhar, né? A gente precisa ter uma fonte de renda para poder até ajudar a obra de Deus, para poder ajudar aqueles necessitados, aqueles que precisam. E o quarto, aí sim, a obra de Deus. Porque não adianta eu negligenciar esses 4 para trás e fazer a obra de Deus, porque eu não vou ter um bom testemunho. Porque principalmente a minha família vai falar, fulano faz a obra de Deus, mas aqui em casa tá faltando isso e aquilo, né? Fulano não fez isso ou aquilo, ou o outro ficou chateado, enfim. Que nós possamos ter essa consciência, né? De servir uns aos outros, honrar uns aos outros, porque fazendo dessa forma estamos honrando a Deus. Servindo aos outros, estamos servindo a Deus, amém? Deus abençoe e tenha um dia de sucesso. Obrigado!